Gente, nas últimas horas eu me dediquei a pegar a temperatura junto aos ministros do TSE em conversas, né, off the record, como a gente chama no jornalismo, e com a defesa de Jair Bolsonaro. E vou trazer para vocês em primeira mão as apurações que eu consegui. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, a visão deles hoje é que o que está em jogo não é nem a minuta do golpe ou uma possível visão golpista, eles não estão muito focados nisso. O que está em jogo é se um agente político, no caso Jair Bolsonaro, ao acusar, ao colocar em questão o funcionamento do judiciário, o funcionamento do sistema eleitoral, se ele colocou em questão o próprio poder judiciário, se um poder estava interferindo no outro. E se para isso houve uso ou abuso da máquina pública. Por máquina pública, a gente entende o Palácio da Alvorada e a TV Pública que transmitiu o evento. O evento, a reunião com os embaixadores convocada por Bolsonaro quando era presidente, em que ele fez uma série de críticas ao sistema eleitoral. A percepção que eu colhi junto aos ministros é que a maioria deles entende que sim, que Bolsonaro, ao contestar as eleições, contestou o poder judiciário, atrapalhou o funcionamento dos poderes da República. Sempre pode acontecer, mas a expectativa não é de um pedido de vistas. Um pedido de vistas, ele vem sempre quando acontece um fato novo. E a gente está falando de um evento que já se passou há algum tempo na história, de algo que já está sendo discutido. Então, não tem essa expectativa. Agora, a expectativa da defesa de Jair Bolsonaro. Dentro da defesa de Jair Bolsonaro, é claro que ainda tem uma esperança jurídica, ele tem bons advogados trabalhando para ele, o ex-ministro Tarcísio Vieira, que foi ministro da Corte do TSE, mas a estratégia já é muito mais política. O que diz hoje o entorno de Jair Bolsonaro é que não importa mais o placar da derrota, se vai ser 7-0, se vai ser 6-2, se vai ser 5-2, contando aí eventualmente com os votos dos ministros Cássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, ou Raul Araújo, que tem sempre um viés mais conservador. De toda forma, seria uma derrota. Para o entorno de Jair Bolsonaro, esse não é mais um julgamento jurídico, mas um julgamento político. Então, a resposta teria que ser política. E isso significa se expor mais, ir a campo, buscar votos para os candidatos da direita, votos nas eleições municipais em 2024 e votos nas eleições presidenciais em 2026. Bolsonaro ainda não tem um ungido, mas vários nomes já começam a aparecer no páreo. E agora, para completar esse monte de informação que a gente está trazendo para vocês, eu chamo Renata Agostini e Leandro Rezende, hoje no nosso grupo de WhatsApp, conversando com os dois. Dei a cada um dos dois uma missão, que eles com certeza cumpriram com brilhantismo, que era olhar como que os dois lados do espectro político estão se preparando para a eventual, agora mais provável, inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Leandro, começo com você. Como é que está o PL? Como é que está a oposição? Como é que ela está se organizando para uma vida sem Bolsonaro na urna? Raquel, boa tarde para você, boa tarde para a Renata, para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Nesse dia, né, que se, enfim, o julgamento terminar hoje, pode ser um dia histórico, sem dúvida, né, para a nossa tão jovem democracia. Ver um ex-presidente da República corre um risco bem sério, né, e precificado pelo seu próprio partido de se tornar inelegível por ter feito ataques ao sistema eletrônico de votação. O sistema eletrônico de votação este que não só o colocou lá, né, foi por ali que os brasileiros escolheram Jair Messias Bolsonaro presidente da República em 2018, mas que deu a ele uma carreira de muitos mandatos na Câmara dos Deputados, deu ali lugar a todos os seus filhos que se candidataram, conseguiram se eleger.
Nesse sentido, o PL está encarando para esse julgamento, para esse dia de julgamento hoje no Tribunal Superior Eleitoral, da mesma maneira que vem tratando do assunto desde que a ação proposta pelo PDT se tornou aquela mais forte contra Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Precificaram já essa derrota e fazem um apelo para que Bolsonaro se concentre em 2024. Ou seja, ele já esteve no Rio Grande do Sul, já esteve em São Paulo, tem um conflito para arbitrar no Rio de Janeiro, querem que Bolsonaro se entenda como uma carta momentaneamente fora do jogo político eleitoral, fora das eleições, pelo menos por algum período, né? Tem uma expectativa ali dentro da própria defesa, dentro do PL também, de que uma mudança de composição do Tribunal Superior Eleitoral pode mudar o entendimento sobre a situação jurídica e política do ex-presidente da República, mas isso é mais para frente. O que é de imediato agora é uma direita que precisa se organizar para tentar fazer frente à esquerda, que agora está no poder com Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições municipais, porque 2026, obviamente, como toda eleição presidencial, ela começa 2 anos antes na eleição municipal. O PL tem ambições. Quando o Bolsonaro voltou para o Brasil, foi dada ali uma quantidade de prefeituras que o PL quer administrar, dito de público pelo Valdemar Costa Neto. Então, existe essa leitura de que o Bolsonaro pode ser um cabo eleitoral muito importante já para 2024. Há quem diga também que ele será um cabo eleitoral importante, mais eficiente em 2026, mas até lá muita água ainda pode rolar, o TSE vai mudar de composição, né? Muda a cada 2 anos, tem novos integrantes, então tem uma expectativa de que a vida dele possa melhorar. Mas, de momento, o que se quer é que o julgamento termine logo, que o Bolsonaro não perca esse ânimo que demonstrou em Porto Alegre, que demonstrou em São Paulo, o ânimo de fazer a política que, segundo o seu partido, lhe faltou nas eleições de 2022. Ele foi um cabo eleitoral importante em 2022, né? Ele não se elegeu, ele perde para Lula, mas ele elege Tarcísio aqui em São Paulo, de alguma forma dá apoio para Zema, elege diversos senadores e tem ouvido os mais diversos nomes, até uma chapa café com leite aí entre Tarcísio de Freitas e Romeu Zema, o nome da senadora Tereza Cristina também aparecendo entre possíveis presidenciáveis da oposição. E aí, pergunto a você, Renata, como é que o PT, como é que o governo se organiza para eventuais candidatos lá na frente que tenham menos rejeição do que Jair Bolsonaro? Como lidar com esses governadores que têm máquinas nas mãos e que podem vir a ser os adversários do PT em 2026? Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. A gente está agora diante digamos, do início do desenrolar desse julgamento, um julgamento muito esperado, mas que a gente já vem tratando dele há muitas semanas, né? Quem está aqui todo dia com a gente no 360 acompanha não só a expectativa de um placar desfavorável para Jair Bolsonaro, como até os seus aliados já entendiam que o desfecho seria esse, como por parte do PL há um entendimento de que Bolsonaro tem uma tarefa política que não se esgota na sua defesa jurídica no TSE, mas ele tem ali uma missão fundamental para o partido e para manter o bolsonarismo vivo. Tudo isso já estava dado. A Raquel pergunta, tá, e como o PT está olhando? Existe uma antecipação muito grande desse debate nesse momento. Não dá para saber quem vai ser esse sucessor de Jair Bolsonaro e nem interessa a Jair Bolsonaro que isso já fique dado. Vamos lá, quando a gente fala em sucessão presidencial, a gente pode até começar a especular, e no mandato anterior não foi diferente, com algum grau de antecipação. Mas todo mundo que entra para essa conversa no primeiro ano de mandato de um novo governo sabe que essa é uma conversa que não vai se resolver agora. Vamos parar para analisar, então, de uma forma muito específica. Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas, ele chegou na disputa para São Paulo e ganhou por ser, né, ungido pelo bolsonarismo. Ele era um aliado de Bolsonaro, então estava ali incumbido dessa missão de derrotar Fernando Haddad, que era o nome do PT e que estava muito bem colocado naquela disputa. Então, ele, como um nome do bolsonarismo e como governador no principal estado do país, seria um nome natural.
Vai dar certo o governo dele? Ele vai ser abatido por algum escândalo até lá? Bolsonaro, até lá, vai se entender com ele de forma a querer passar esse bastão para Tarcísio de Freitas? E aqui eu estou citando apenas um nome. Há um universo de coisas que podem acontecer. Ninguém vai debater de forma séria um sucessor nesse momento. O que se tem é, antes de se pensar para quem Bolsonaro vai eventualmente passar essa faixa e depositar a sua confiança e o seu capital político, existe uma questão de sobrevivência do bolsonarismo, que não é nem condicionado, nem limitado ao julgamento do TSE. Esse que há muito tempo a gente fala aqui, ele já tem ali uma expectativa muito sedimentada de todos os lados, de que os direitos políticos, de Bolsonaro não vão mais existir. Diante disso, como o bolsonarismo vai sobreviver? Leandro falava agora e me parece muito essencial esse ponto, porque eu tenho escutado nas diversas conversas. Como manter, primeiro, o ânimo de Bolsonaro, sendo que ele tem uma série de outras complicações para lidar, que envolvem seus familiares, ele tem investigações, ele tem a Polícia Federal na cola dele, ele tem, sim, um medo, eu trouxe esse bastidor na semana passada, um medo externado às pessoas próximas, ele vai ser preso, ele tem esse risco de fato. Ele precisa organizar isso enquanto ele tem de ser um líder da oposição, enquanto ele tem de ser essa figura que vai conseguir arregimentar a direita. Antes de se pensar no nome que vai melhor convergir para isso, me parece que existe a questão de como o bolsonarismo se organiza. De uma figura que forjou esse movimento, Bolsonaro reorganizou o antagonismo ao PT, ele reorganizou a direita, tudo isso é mérito dele. Mas agora ele tem uma tarefa de manter isso vivo e conseguir fazer com que todos esses nomes, a despeito dele poder ser um candidato ou não, entendam a importância que ele tem. Leandro, Renata levanta esse ponto importantíssimo do futuro do bolsonarismo. Eu conversava com um senador de oposição pouco antes de entrar no jornal e a avaliação é de que o candidato da direita que surgir, ele tem que ser um candidato mais de centro-direita. E aí, como é que a gente combina esse Bolsonaro, líder da oposição, cabo eleitoral importante, que vai ter uma força política, sim, isso não dá para ignorar, tá aí, tá nas urnas de 2022, e essa necessidade de se encontrar um líder de centro-direita, como é que a oposição pode organizar isso? Raquel, de fato, a ver como a coisa vai se encaminhar, né? Porque até nesse final de semana, acho que foi ou final de semana ou foi segunda-feira, mas o Celso Rocha de Barros, né, sociólogo, escreveu uma coluna no jornal Folha de São Paulo falando sobre o que será do bolsonarismo daqui para frente, né? O Celso tem uma verve super afiada ali para falar de política, mas no geral ele está colocando um problema para metade do eleitorado praticamente do país, que é o que fazer se Bolsonaro nas próximas eleições não puder se eleger. De um lado você tem uma elite política que ascendeu ao poder em diversas maneiras a partir da eleição de 2018 e que se confirma em 2022 quando o partido do Bolsonaro consegue, por exemplo, fazer a maior bancada da Câmara dos Deputados. Essa elite política, ela vai continuar sendo bolsonarista ou ela vai rumar para uma direita mais moderada? Se o bolsonarismo, né, que a gente entende como sendo aqueles parlamentares que fazem um discurso enfático de defesa do ex-presidente da República, continuarem existindo, continuarem falando que o Bolsonaro foi vítima de uma armação jurídica, de que o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral foi injusto, se isso vai ser suficiente para manter a chama dos eleitores acesa ou, enfim, vai ter que se voltar para um outro tipo de discurso. Isso é algo que o tempo, né, a gente vai precisar de algum tempo para poder decantar exatamente isso. Os movimentos que o PL, como maior partido de oposição, tem feito, eles são de duplo caminho, porque por mais que coloquem o Bolsonaro como o grande líder da legenda, o Valdemar Costa Neto faz diversos movimentos pragmáticos, como fez no caso do Cristiano Zanin, por exemplo, indicado ministro do Supremo Tribunal Federal, e que o Valdemar Costa Neto preferiu não comprar uma briga, não colocar o maior partido de oposição contra uma indicação pessoal, como todas, do presidente da República para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, se essas pessoas que conseguem levar amplificar a mensagem do Bolsonaro, elas ficarem às margens da política, a gente vai ter um caminho do bolsonarismo, dessa direita, indo para um caminho mais moderado.
Se o discurso for suficiente para manter todo mundo animado, aí a gente deve ver o Bolsonaro lançando uma outra candidatura ou ele próprio tentando até o final buscar ali a sua vaga para o próximo pleito. Isso é algo que o tempo vai precisar demonstrar e tem a ver muito com como que a economia do país vai se portar, como que o país vai daqui para frente. De agora, o que dá para dizer é isso. Você tem aí uma grande massa de pessoas que vão ficar à espera de um líder. E aí vai depender um pouco da política, entender se esse líder é mais ou menos moderado do que Jair Bolsonaro.